O dog do Reddit. Minha família sempre fez bullying comigo, então fui morar com os meus avós. Depois eles mudaram o testamento e me deram a herança, agora minha família quer se reaproximar. Então, vou me casar na próxima semana e, neste momento, a minha família, que não me procurava há 10 anos, está me implorando por um recomeço, a começar pelo meu casamento. Eu os cortei há 10 anos, quando saí de casa aos 18 anos. Na verdade, mudei-me literalmente no dia em que fiz 18 anos e fui morar com os meus avós. E temos o meu irmão e os meus pais para agradecer por isso, porque o meu irmão mais velho fez bullying comigo a minha vida inteira, e os meus pais permitiram isso sem qualquer intervenção. O meu irmão era 5 anos mais velho do que eu e muito maior do que eu quando eu era criança. Então, eu era muito empurrado e, não importava o quanto eu reclamasse aos meus pais, eles simplesmente não pareciam se importar. Eles apenas diziam que era assim que os irmãos brincavam, que era uma brincadeira mais bruta e que eu deveria me acostumar com isso, e esperavam que eu ficasse bem com isso. E então, lentamente, à medida que começamos a envelhecer, não era apenas a parte física que doía, ele fazia bullying comigo de outras maneiras também. Constantemente me ridicularizando, me humilhando na escola na frente dos meus amigos, gozando com as minhas notas e a minha aparência, enquanto eu passava pela puberdade, esse tipo de coisa. E não eram apenas brincadeiras amigáveis, as coisas que ele dizia e fazia eram absolutamente cruéis. Ele fazia as pegadinhas mais horríveis comigo na escola com os amigos dele e sempre me fazia sentir péssimo sobre mim mesmo. E, nessa altura, eu tinha aprendido que os meus pais não fariam nada a respeito, eles apenas ficariam parados a assistir. Eu também não tinha permissão para falar sobre isso com mais ninguém na família, porque os meus pais tinham deixado bem claro que, se eu tentasse humilhá-los na frente da família, eu ficaria muito arrependido. E, honestamente, eu não queria descobrir o que isso significava, então nunca disse nada. Mas, alguns dias antes do meu 18º aniversário, o meu irmão e eu tivemos uma briga enorme, que se transformou numa briga física, e no final, eu estava muito magoado. E mesmo assim, os meus pais não se deram ao trabalho de descobrir quem começou a briga, que obviamente tinha sido o meu irmão, mas apenas gritaram comigo por começar uma briga com ele, sabendo que eu ia perder por ser muito menor. Aquele foi o dia em que decidi sair correndo e ir para a casa dos meus avós. Os pais do meu pai moravam a apenas alguns quarteirões de distância, e eu apareci lá e contei-lhes tudo. Eu não lhes contei apenas sobre o incidente que aconteceu naquele dia, eu lhes contei sobre tudo o que tinha acontecido por tantos anos e por que eu não tinha conseguido falar sobre isso, por medo dos meus pais. Os meus avós ficaram escandalizados, porque na frente de todos os outros, a minha família sempre fingia ser totalmente perfeita, então ninguém poderia ter adivinhado o que estava acontecendo em casa. Eles imediatamente me disseram que eu era bem-vindo para ficar com eles e me mudar imediatamente, e essa foi a minha saída de lá. Alguns dias depois, no meu 18º aniversário, quando já estava com tudo pronto, eu nem me dei ao trabalho de dizer adeus à minha família, eu simplesmente fui embora. E desde então, não nos falamos. Depois disso, foram praticamente os meus avós que cuidaram de mim. Eles pagaram a minha faculdade, deixaram-me morar com eles enquanto eu procurava um emprego e mantiveram contato comigo, sendo a minha família. Os meus pais e o meu irmão falavam com os meus avós, e os meus avós muitas vezes tentavam fazê-los falar comigo, pedirem desculpa e acertarem as coisas novamente, mas a minha família estava irredutível de que eu deveria ser o único a falar com eles, porque eu fui quem fugiu sem motivo. Eu não estava interessado e, como eles não estavam dispostos a aceitar a própria culpa, não tínhamos nada para conversar. Por 10 anos, não tivemos absolutamente nenhum contato. Mas agora, eles me procuraram para pedir um recomeço e me enviaram um e-mail alguns dias atrás. Mesmo quando eu fiquei noivo ou quando os meus convites foram enviados, eles não se deram ao trabalho de me contactar. Então, quando li o e-mail, onde eles pediam para falar comigo, decidi ignorar. Mas conversei com os meus avós sobre isso, e eles me disseram que tinham os seus motivos. Aparentemente, algumas semanas antes disso, os meus avós tinham falado com o advogado, mudado o testamento e, em vez de dividir tudo igualmente entre o meu pai e eu, e o meu irmão, eles decidiram deixar a maioria de tudo para mim. Portanto, quaisquer que sejam os bens que eles tenham, depois que se forem, a maior parte pertencerá a mim, com exceção de alguns milhares de dólares que serão divididos entre o meu pai e o meu irmão. E eles informaram a minha família sobre isso, porque queriam que soubessem que este seria o meu presente de casamento, e que eles não receberiam muito por causa de como tinham me tratado. Ao longo dos anos, os meus avós tinham feito várias tentativas para fazer a minha família falar comigo, mas sempre falharam. E, com o tempo, eles perceberam que o filho deles, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão eram todos pessoas horríveis. Então, não apenas estavam a cortá-los completamente agora, os meus avós decidiram esfregar isso na cara deles, e é por isso que eles queriam um recomeço comigo, porque queriam perdão dos meus avós, não o meu. E quando descobri isso, decidi responder-lhes, e disse-lhes que sabia exatamente por que estavam a pedir um recomeço, e disse-lhes que eram patéticos, e que estavam a receber exatamente o que mereciam, que era absolutamente nada. Falei sobre isso com a minha noiva também.
Ela já sabe de tudo, mas quando lhe contei sobre a minha decisão de responder ao e-mail deles, ela me disse que era totalmente desnecessário. Ela não acha que eu fiz algo errado, mas acha que fui um pouco mesquinho, e que eu deveria ter deixado para lá e os ignorado. Nós não brigamos por causa disso, e ela também não parecia muito preocupada com nada disso, mas o comentário dela me fez pensar, e acho que realmente fui um pouco mesquinho com tudo isso. A atualização 1. Ok, já se passaram alguns dias desde que respondi aos meus pais, e hoje, eles me responderam, dizendo que sabiam que tudo o que me tinham feito no passado estava realmente errado. E que tinham tido essa percepção recentemente, e era por isso que estavam me contactando para um recomeço, e me pedindo perdão. Não tinha nada a ver com a herança. Era tão transparente que eu realmente me senti mal por eles, porque eu sabia com certeza que isso tinha tudo a ver com a herança. Porque se eles realmente se sentissem arrependidos por tudo o que tinham feito, não teriam esperado tanto tempo para me pedir desculpa. Acho muito difícil de acreditar que demoraram 10 anos para perceber que a maneira como me trataram não era certa. Especialmente quando os meus avós lhes diziam repetidamente que precisavam me pedir desculpa. Mesmo até recentemente, alguns meses atrás, eles eram fortemente contra a ideia de me pedir desculpa, mas agora, assim que sabem que tudo que os meus avós possuem, tudo será herdado por mim depois que eles falecerem, de repente, eles perceberam o erro deles? Sim, claro. De qualquer forma, não importa, porque eu não respondi aquele e-mail, eu simplesmente os bloqueei. Quanto à minha noiva, não foi grande coisa, ela apenas gosta de dizer o que pensa, como todos deveriam, e então ela disse algo, mas isso meio que ficou na minha cabeça. Então, eu falei com ela sobre o que ela tinha dito sobre eu ser mesquinho, e eu disse-lhe que acho que realmente tinha sido mesquinho, porém honestamente, eles mereciam isso. E ela apenas encolheu os ombros, e me disse que, no final das contas, fui eu quem passou por tudo isso, então era eu que saberia como lidar com a situação, e ela não ia me julgar por isso. A única coisa que a preocupava era que isso estava acontecendo muito perto do casamento, e ela não queria que eles aparecessem ou algo assim. E quando ela mencionou isso, eu realmente pensei nisso, e eu não duvidaria deles. Afinal, eles sempre adoram uma boa oportunidade para criar problemas para mim, então decidi apertar a segurança no local do evento, porque eu não queria correr riscos. Tirando isso, não acho que eu tenha algo com que me preocupar. Eu também conversei com os meus avós, e eles me disseram que alguns dias antes disso, antes de responderem ao meu e-mail, eles também tinham tentado entrar em contato com os meus avós, mas os meus avós também os bloquearam em todo lado, então foi bastante difícil para eles. Porque eles lhes deram várias chances nos últimos 10 anos para mudarem como pessoas, mas eles não mudaram. Na verdade, eles também me contaram sobre o incidente que realmente motivou tudo isso. Algumas semanas atrás, mesmo antes de terem feito qualquer alteração no testamento, os meus avós tiveram uma grande briga com os meus pais em relação ao meu irmão. Aparentemente, nos últimos 2 anos, os meus avós tinham financiado os negócios do meu irmão, apenas porque o meu pai lhes tinha pedido para fazê-lo. Mas, na verdade, o meu irmão não tinha o que era preciso para administrar o próprio negócio, e não corria bem há alguns anos. Mas mesmo assim, os meus pais continuaram a insistir para que continuassem a investir dinheiro no negócio e, depois de um tempo, os meus avós pararam. Então, por causa disso, os meus pais tiveram uma grande briga com eles, e isso apenas mostrou quão ingratos eles realmente são. Eles optaram por ignorar completamente todo o dinheiro que tinha sido investido no negócio, todas as chances que o meu irmão tinha recebido, e escolheram focar-se no fato de que os meus avós tinham decidido parar de o financiar. Foi uma briga muito feia e, depois disso, os meus avós decidiram que não queriam mais nada a ver com essas pessoas. Por 10 anos, eles continuaram a perdoar o meu pai, esperando que ele mudasse, mas claramente, isso não aconteceu. Na verdade, ele tinha ficado ainda pior com o tempo. Todos eles tinham uma atitude terrível, e foi por isso que eles decidiram cortá-los, deixar a maior parte da herança para mim, e foi isso. Eles não me contaram antes porque não queriam que eu ficasse estressado antes do meu casamento, mas honestamente, isso apenas me faz sentir melhor sobre a minha resposta, porque eu realmente não consigo imaginar que tipo de pessoas fariam algo assim. A minha família é realmente a pior das piores, eu não sei o que lhes dizer. De qualquer forma, agora que sei tudo isso, estou feliz por eles não fazerem mais parte da minha vida e por não fazerem mais parte da vida dos meus avós também. A atualização 2. Olá a todos. Então, já se passaram alguns dias desde a minha última atualização e eu caso-me amanhã. Eu fiz questão de perguntar a todos os convidados que tinha convidado se tinham partilhado quaisquer detalhes do meu casamento com os meus pais ou o meu irmão, e todos disseram que não. Eu estava feliz por não ter muito com que me preocupar, mas mesmo assim, estou apostando agora, porque algumas horas atrás, recebi outro e-mail dos meus pais. E desta vez, eles estavam ainda mais desesperados do que antes. Tudo o que sabiam era que eu ia me casar amanhã, essa é a única informação que eles tinham. E eles começaram por me felicitar, mas no final, tudo se resumia à mesma coisa. Honestamente, juro por Deus, se eu tiver que ler as palavras recomeço mais uma vez, eu vou literalmente vomitar.
Porque mesmo depois de me felicitar, iriam me dizer que esperavam que eu tivesse um casamento lindo e todas as coisas, e que ainda estavam à espera de uma resposta minha que fosse favorável para eles, esperando que eu os perdoasse por tudo e tentasse falar com eles, pelo menos. E queriam estar lá por mim no meu dia especial, porque queriam mostrar-me que tinham mudado e que estavam solidários agora. Eles poderiam ter sido solidários escolhendo ficar longe de mim e não me estressar antes do meu dia especial, mas, novamente, isso é realmente uma coisa razoável de se esperar, então, naturalmente, eles não fariam isso. Mais uma vez, eles terminaram o e-mail deles dizendo que esperavam que eu os perdoassem e lhes informassem o local para que pudessem aparecer para o casamento, mesmo que fosse de última hora. Eu honestamente apenas revirei os olhos e o apaguei. Eu nem sequer falei sobre isso com mais ninguém, porque eu não queria levantar este assunto e tornar tudo desagradável novamente. Eu caso-me amanhã, e eu quero ser feliz. Seja o que for isso, pode esperar até depois do casamento, e então eu vou discutir isso com a minha esposa e os meus avós, mas até eu dizer, sim, eu não quero pensar nos meus pais. A atualização 3. Casei-me há uma semana e, desde então, as coisas têm estado praticamente perfeitas. Nós divertimos-nos muito, sem problemas, tudo correu bem, e os meus pais não apareceram porque, bem, eles não tinham ideia para onde ir. E nos últimos dias, eu nem me dei ao trabalho de verificar a minha caixa de entrada, porque eu sabia que eles poderiam ter tentado me contactar novamente, e eu não queria ver nada relacionado a eles. Eu não queria pensar neles, então eu me mantive longe disso por completo. Hoje, no entanto, desde que voltamos para casa, decidi finalmente verificar a minha caixa de entrada e, assim como eu esperava, eu tinha cerca de 10 e-mails deles. Todos eles eram iguais, eles estavam arrependidos, eles realmente queriam estar lá por mim, eles podiam entender por que eu estava agindo assim, eles realmente queriam falar comigo, blá blá blá. Eu apaguei todos eles, bloqueei este novo endereço de e-mail também e tentei seguir em frente com a minha vida. Mas assim que terminei isso, os meus avós ligaram para mim e disseram-me que o meu pai estava na casa deles e queria falar comigo. Eu pude perceber que eles estavam provavelmente muito angustiados, então decidi lidar com isso de uma vez por todas e falar com ele. Porque senão, eu sabia que eles continuariam a encontrar novas maneiras de nos incomodar a mim e aos meus avós, e eu não queria isso. Além disso, 10 anos já tinham se passado, não era como se eu tivesse medo deles, eu só queria acabar com isso. Então, depois de informar a minha esposa sobre o que estava acontecendo, eu fui para a casa dos meus avós, e assim que cheguei lá, meu pai quem abriu a porta e me cumprimentou. Ele me abraçou, começou a dizer o quanto estava arrependido, disse que tinha me entendido mal a minha vida inteira, mas na realidade, eu era o filho que ele sempre quis, e que o meu irmão tinha se revelado um completo perdedor. Acho que ele provavelmente pensou que era isso que eu queria ouvir, mas isso apenas me fez sentir mal, porque mais uma vez, eles estavam fazendo a mesma coisa, estavam nos colocando um contra o outro e tentando ter favoritos com base no quanto eles achavam que valíamos, enquanto na realidade, eles deveriam ter nos amado igualmente. De qualquer forma, eu o afastei e disse-lhe que eu sabia do que se tratava tudo isso, e que eles precisavam de parar de incomodar a todos, porque eu já tinha me decidido e não queria nada a ver com eles. Então, se eles pensavam que podiam constantemente atrapalhar as nossas vidas e nos forçar a voltar a ter contato com eles, eles estavam errados e iludidos. A única razão pela qual os meus avós sequer me tinham ligado desta vez e me pediram para ir lá foi para lidar com isso de uma vez por todas, dar ao meu pai uma chance de falar comigo pessoalmente para que ele soubesse com certeza que eu tinha terminado com eles. Eu nem lhes devia tanto, mas estava a fazê-lo como um favor aos meus avós, porque eu não queria que eles sofressem constantemente. Eu sei que era difícil para eles continuarem a afastar o próprio filho, especialmente considerando o fato de que ele era o filho único deles. Mas os meus pais estavam apenas interessados no que era bom para eles não se importavam com a dor que estavam causando a mais ninguém em nenhum momento. Eles me trataram mal, e agora tinham que enfrentar as consequências disso. Eles foram desrespeitosos com os meus avós, então tinham que enfrentar as consequências disso. O que vai, volta também, e já era hora de eles perceberem isso. Eles não são uma exceção à regra, e precisavam de parar de implorar porque era patético, e o ato deles não podia ser mais transparente. Nós sabíamos que eles estavam apenas interessados na herança, eles não se importavam nada conosco. Eu também lhe disse que era muito triste que eles estivessem tão obcecados com dinheiro que nem se importavam em pensar na própria dignidade, porque, no que me diz respeito, eles estão tão bem quanto os meus avós, então não é como se eles realmente precisassem desesperadamente. E foi aí que o meu pai começou a gritar comigo, dizendo que era isso que eu devia ter dito aos meus avós para os manipular a deixarem tudo para mim, e que ele sabia que eu estava por trás de tudo isso, e que eu tinha acabado de me expor. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, mas de qualquer forma, eu sabia que ele só queria um bode expiatório para culpar, e eu era esse, como de costume. Ele disse que o quanto de dinheiro ele tinha ou não tinha não era da minha conta, entretanto a herança dos meus avós era legitimamente dele, e que ele não ia me deixar tê-la e queria todos os tribunais que precisasse para garantir que eu não pudesse tirá-la dele. Os meus avós ficaram obviamente muito perturbados, então se envolveram, houve muitos gritos, e eventualmente, o meu pai saiu furioso, prometendo-me que eu não teria essa herança por muito mais tempo, e que ele iria atrás de todos nós com advogados, e então ele saiu.
Acho que ele não suportou o fato de eu confrontá-lo e a desmascará-lo, então o ego dele levou a melhor sobre ele, e ele teve que finalmente largar o papel que ia atuando e tudo mais. Bem, estou feliz por ter decidido dar-lhe uma chance, porque agora, ele não pode mais fingir, e nem nenhum deles pode agir como se fossem todos santos, que estão muito arrependidos por tudo o que fizeram. De qualquer forma, o que ele disse não assustou nenhum de nós muito. E só cabe aos meus avós a quem eles querem deixar a herança. E considerando o fato de que eles ainda estão bem vivos, não acho que qualquer advogado sensato vá aceitar isso, porque é bastante ridículo. Além disso, também não há brechas nisso, porque os meus avós foram cuidadosos o suficiente para deixar pelo menos algo para o meu pai e o meu irmão, para que eles não pudessem alegar que foram excluídos de propósito. É um testamento à prova de falhas, e eles não podem fazer nada a respeito. De qualquer forma, depois que o meu pai saiu furioso, eu fiquei ali com os meus avós, e até chamei a minha esposa para que pudéssemos jantar todos juntos. Os meus avós disseram-me que estavam felizes por eu ter lidado com isso de uma vez por todas, porque depois disso, eles tinham certeza de que o meu pai não lhes ia causar mais problemas tão cedo, e eu sinto mesmo. Depois que a minha esposa veio, nós rimos muito do ataque de fúria dele, e divertimos-nos juntos. E eu acho que esta é a maneira de lidar com a minha família, apenas rir deles e deixar para lá, porque eles realmente não valem a pena ser levados a sério. Estou feliz por ter avós tão solidários e a minha esposa maravilhosa, honestamente, eles são a única família de que preciso. Comentários sobre o relato. Que situação, hein? Pelo que li, você tem uma família de sangue que é um verdadeiro desastre, um peso morto. O que você passou na juventude, com esse bullying constante e a passividade dos seus pais, não foi fácil. E aí que entram os seus avós. Eles são um verdadeiro exemplo de família, de apoio incondicional. Eles te deram abrigo, educação e, mais importante, o amor e o respeito. Agora, sobre essa reviravolta da herança. Bem, o dinheiro tem o poder de expor a alma das pessoas, e no caso da sua família biológica, ele revelou a podridão. Eles ignoraram você por 10 anos, mas bastou a tinta do testamento secar para que a ganância os trouxesse rastejando de volta, implorando por um recomeço. É de dar nojo. E concordo com sua decisão final, ria da cara deles e siga em frente. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.